Paz seja com todos. Eu gostaria de deixar uma mensagem inicial nesse blog, mesmo sabendo que eu começo uma mensagem e não tenho ideia do que vou falar por ela até concluir, mas eu notei alguns pontos das coisas que mais falo, que mais repito quando estou aconselhando ou pregando. Primeiro, não vi nada até hoje mais bonito, mais lindo, mais gratificante dentro do Evangelho do que ter comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos e com a maior parte, ou com a maioria, ou com a quantidade maior de irmãos possíveis. Isso foi o melhor que já vi até aqui, o que eu sempre estou repetindo. Gosto de ser irmão, gosto de ver irmãos, gosto de viver irmãos. Deus nos convidou para amar. É um convite que nem todos sabem, ou nem todos aceitam, ou nem todos admitem, mas Deus nos chamou para viver aqui na terra o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que é maior do que um corpo queimado, o amor que é maior do que se dá todos os bens para sustento dos pobres. Deus nos convidou para viver, para vivenciar, para propagar, para mostrar, para deixar de maneira bem aberta, bem clara, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que quando a gente chega a esse ponto, alcança essa virtude ou esse privilégio, vê que vale a pena amar, ainda que pareça a atitude mais louca diante de pessoas e situações. Também eu costumo falar que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. A nossa garantia maior desse cuidado, desse livramento, dessa salvação, dessa volta para Deus, é que nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, o que for imagem e semelhança de Deus, retornará para Deus, porque faz parte dele e é ele. Por isso está escrito que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem o porvir, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos imagens e semelhanças daquele que nunca morre. É tão forte essa virtude, esse poder de ser imagem e semelhança de Deus, que ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus é maior que a morte, Deus é maior que o pecado, Deus é maior que o acidente, Deus é maior do que as incongruências da vida, Deus é maior do que os nossos desencontros. E se não nos livrou dele antes de criar o mundo, não nos livrou dele na época de Adão, não nos livrou dele de ontem, é porque Deus é maior. Deus não temeria a morte ou nos mataria antes para que nós não errássemos. Deus é maior do que todas estas coisas. É por causa daquela pergunta bem antiga. Deus não sabia que o homem ia pecar e por que criou? Criou porque é maior que o pecado, é maior que a morte, é maior que o homem. Coisas que gosto de falar. Durante 40 dias no deserto, o maligno só perdeu. Ele perdeu durante 40 dias e 40 noites. Se por acaso ocorrer em nossa mente a possibilidade de o diabo estar competindo com Deus, ou o inferno se levantar contra Deus, então fiquemos sabendo, durante 40 dias e 40 noites, o maligno só perdeu e fez as 3 perguntas, as 3 sugestões, colocou as 3 opções para Jesus Cristo, que eu considero as mais desprovidas de sabedoria, mais desprovidas de inteligência que eu tenho conhecimento. Um outro ponto bem nosso, bem particular, é porque realmente todas as coisas são possíveis. E disse: se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, é porque era possível passar o cálice sem beber. Agora, quando ele disse: contanto que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, isso era antes do Getsemane.
é chegado o meu dia, é chegada a minha hora, mas o que é que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora, eu vim para esta hora. Então, quando ele disse, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, e para nós, aparentemente, o Pai ficou em silêncio, não lhe deu resposta, é porque ficou estabelecida uma única vontade. E acrescento, e digo, e expresso que muitas coisas Jesus Cristo falou, porque para nós, porque vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, era necessário falar, para que tudo fosse feito pela palavra. Mas há muito particular entre Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus, que não necessitaria de fala para ele, ou dele para si mesmo. Falou por nossa causa para que entendêssemos que o Calvário foi uma vontade só. Ele que aniquilou a si mesmo e tomou forma de homem. Por isso que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para ser glorificado como Pai, ou seja, para a glória de Deus Pai. Algumas vezes, por causa da linguagem do Getsemane, eu não tendo uma expressão mais filosófica, ou não tendo uma expressão teológica mais refinada para explicar, eu digo que um Deus é capaz de matar um filho, um Deus é capaz de entregar um filho, um Deus é capaz de abandonar um filho, porque um Deus significa dominador. E o Pai se fez Deus por causa da vontade do homem, ou do querer do homem, ou da dependência do homem. O homem precisa de um Deus, de um dominador, de alguém forte e poderoso que ele faça crer. Mas esse amor que se fez Senhor, que se fez Pai, que se fez Deus, ou esse Pai que se fez amor e se fez Deus, ele na condição de Deus, na virtude de Deus, ele desampara e ele mata. Mata por amor, mata em amor, mata por causa do amor e desampara para mostrar amor. Mas como pai, um pai não abandona o seu filho. Então Jesus Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Palavras que costumo repetir, e algumas delas até eu mesmo acho graça em determinado momento. Por exemplo, você entrou no Evangelho, ou você foi achado pelo Evangelho, o Evangelho entrou na sua vida por convite, por chamado, por apelo, por um empurrão. Jesus Cristo disse, segundo a parábola que ele contou, que aquele senhor, aquele patrão que queria fazer a festa de seu filho, queria a sua casa cheia de convidados, na sua parábola ele disse, empurra-os para dentro, eu quero a minha casa cheia de convidados. Então você pode ter entrado no Evangelho por um empurrão, por uma rede, que uma rede não somente puxa, mas empurra, uma rede não somente empurra, mas puxa. Entrou no Evangelho por um anzol. É interessante, Jesus Cristo, quando mandou alguém pescar um peixe para dele tirar 2 estátuas para pagar o imposto, que nem lhe era lícito pagar, mas só para que não tropeçassem, ele não mandou colocar uma isca no anzol para pescar o peixe, colocou o anzol puro e pegou o peixe. Não fico muito satisfeito com o evangelho pregado com isca, mas e daí? Importa que o evangelho seja pregado. Então alguns foram chamados a entrar no evangelho pelo anzol, e hoje até por arapucas, armadilhas, laço. Até isso Deus aceitou para colocar você dentro do Evangelho, dentro da sua casa, dentro da sua palavra, dentro do alcance das suas misericórdias, dentro da sua infinita graça, incalculável, imensurável. Mas Ele colocou você para dentro de casa. Agora é a sua vez de amar a sua própria vida, de tal forma que a entrega ao Criador dela. Está escrito na Bíblia que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E quando Deus colocou para o homem escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, a perdição ou a salvação, e nas palavras de Jesus Cristo, a porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, Ele ainda aconselha, olha, escolhe, pois, a bênção e a vida para que vivas.
Porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, escolheram mais as trevas do que a luz. Porque se o homem não tivesse liberdade de escolher, se o homem não tivesse autoridade para decidir, se o homem não pudesse pelo menos optar por duas sugestões diante de seus olhos, Deus não faria tamanha loucura de nos aconselhar a decidir, nos aconselhar a escolher, se não tivéssemos poder e direito de escolha. Deus aceitou tudo isso por amor. E agora é a sua vez, repito. A condenação é esta. E o que diríamos mais? O que concluiríamos mais? Outra palavra também é constante nas pregações que faço. O Senhor Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, perguntou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Afirmou, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nos deixou para decidir, para compreender. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como eu não tenho uma linguagem refinada para explicar isso, eu digo, de que adianta o homem perder o mundo inteiro, perder a sua vida de luxúria, ou de alegria, ou de festas, ou de lazer, ou de riqueza, o que quer que tenha? De que adianta o homem perder tudo isso? De que adianta o homem entrar para o Evangelho tendo renunciado a todas estas coisas e perder a sua alma? Olha, ninguém vai dar conta de sua alma. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É por isso essa palavra, é por isso essa mensagem, é por isso essa minha agonia e aflição de tentar passar o mais claro possível que é a sua alma que está comprometida, é a sua alma que está na berlinda, me perdoa o termo, é a sua alma que pode estar em jogo, porque é pela sua alma que você deve cuidar, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Eu espero que essa palavra lhe alcance e que ela seja curadora, já que temos procurado em Deus essas palavras que são espírito e vida para a restauração e revivificação de nossas próprias almas. Olha, está escrito, olha, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ama esta palavra, busca esta palavra. Ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas a vida eterna eu sou. A verdade eu sou. A sabedoria eu sou. Que o Senhor nos abençoe e que possamos entender esse Deus revelado em palavra, esse verbo que foi manifestado para as nossas vidas. É tentando entender as dores dos outros que desvio melhor das minhas. Amém.